É. Aqui, Tá mas assim vendo? é desleal com a gente aqui, ó. Tipo assim, Leal, não é? Foi incrível. Bahia. Então, é nessas horas que o grande amor surge. Não é? Esse trem muito planejado, da gente ficar elucubrando que o trem não dá muito certo. Quando aí, de é. repente, não é verdade? Aí eu falei com a Amandinha assim, eu falei assim, Amandinha, você podia ir para lá e tentar a transferência para medicina. Ela falou assim, olha, super concorrido também, não vai rolar. Ah, é Ela falou assim, concorrido também lá, essa a transferência transferência. interna é transferida. Não vai eliminar a matéria. Eu tô assim, Não Amandinha, elimina. fica aí, fica aí, fica É, aí. não Vai pro vai Cefet, que é gastar. uma ótima faculdade, faz letras, que Maravilhosa, o Cefet só é vai te incrível. acrescentar na vida. O Cefet é E é isso. incrível, E já né? dei a dica para ela de fazer as duas faculdades, se puder emendar aí, ó. É nóis, Mandinha. É Viu? nóis. Aqui, adoro vocês. Um beijo enorme. E até semana que vem, no nosso último date antes do grande dia. Beijo, Beijo, querida. amores. Tchau, lindona. Beijo, Fê. Beijo, Tchau, Gui, tchau. Beijo. Simone. Tchauzinho. Beijo. Então, bora lá, pessoal. Boa noite para vocês. Pessoal querido do meu coração, como é que vocês estão? A gente já teve aula essa semana, vamos continuar. Estamos aqui nesses planos aqui bem loucos. Acho que vai dar tudo certo. A gente tá indo no progresso bom. A gente tem mais uma aula, né? Que eu já vou pegar só as coisas mais importantes. Então aqui, pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo a minha tela? Fechou. Todo mundo ok? Tranquilo? Como é que vocês estão? Estamos bem, professor. Tô bem, Rafa, e você? Eu tô bem, Tô tô bem bem. aqui. Ó, Guizinho apareceu aí. Esse aqui tá muito guerreiro. Gui, deu pra dar uma descansada essa semana ou foi pesado? Ah, quase morto. Essa semana. Semana inteira com aula, ainda mais de integral aqui, é meio difícil. Você tá com aula integral e o cursinho à noite? Sim. Tá pesado. Eu volto a pé. Aí eu chego umas 5h40, aí eu me arrumo rapidão, arrumo minhas coisas, já tomo café e já vou esperando o curso. Saquei, saquei. Não, Gui, mas Mas hoje foi mais de boa. Hoje eu dei sorte que uma colega minha, a tia dela, me levou de carona de carro, então foi menos pesado. ó. Aí o dia fica até mais suave, não é? Eu adorava uma carona. Nossa. Ainda mais que estava quase chovendo, aí dei sorte. Tá chovendo o dia inteiro, né? Tá esse horror aí. Sim. Pessoal, só um segundinho. Ah, aqui, achei. Meu vídeo caiu. Se cair aqui rapidão, a gente deve trocar. Só um segundinho. Meu cabo soltou aqui. Enfim, bora lá, galera. Hoje eu vou dar uma passada pelo governo Vargas, que é um dos mais cobrados, tá bom? E a gente já ficar faltando. E aí a gente vai pontuar algumas coisas de redemocratização. Pessoal, bora lá então. O que eu falei aqui que é importante, né? Eu estou falando sobre aquele primeiro momento da República. Então, a gente teve lá, tá? Organizando a nossa linha do tempo. A gente teve o Império, a gente acabou com o Império, aí a gente começou esse período chamado de República. Nesse período chamado de República, que vai começar em 1889, né, eu comecei aqui, falei dos marechais que deram golpe, né, no caso Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. A gente passou por alguns presidentes civis, aí eu pontuei o Brasil na Primeira Guerra Mundial, e a gente falou muito sobre movimentos sociais. Então, o que a gente falou de movimento social na segunda-feira? Na segunda-feira eu pontuei para você sobre os movimentos sociais do cangaço. Eu falei para vocês sobre, como é que chama? Sobre o cangaço, falei sobre revolta da vacina, falei sobre movimentos messiânicos, que eu falei do contestado, falei de Canudos. A gente deu uma passada por aí. Agora, a gente vai começar a ver como que o exército está se organizando nessa Primeira República. Pessoal, eu não vou ficar entrando em todos os detalhes, mesmo porque esses detalhes não caem na prova. Assim, tem muito tempo que a gente não vê a galera cobrar sobre isso. Eu vou me concentrar e tentar explicar para vocês a ideia que vai levar o fim desse primeiro momento de república. Então, o que eu estou chamando desse primeiro movimento de república? A nossa República Brasileira, ela é dividida em períodos, né? A gente está estudando só a República, mas então, assim, ela começa, no primeiro momento, com a chamada República das Espadas, que foram os dois generais que deram um golpe, né? O Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Depois, até o ano de 1930, a gente tem um movimento chamado de Primeira República ou República Velha, tá bom?
ou república oligárquica, ou república do café com leite. Aí depois a gente vai entrar na era do Vargas. A era do Vargas é um período separado. Aí depois a gente entra num outro período chamado populismo. Então a gente deve ver até a ditadura aqui, que vai ser um negócio bem rapidinho assim. Então agora eu já vou começar a derrubar esse primeiro movimento da República. Então o que é muito importante que você se lembre? Nesse primeiro movimento da República, em que a gente não tem mais o domínio de Portugal nem do Império, o que fica muito característico desse movimento? Movimentos sociais. A gente tem aqui movimentos messiânicos que estão eclodindo em todo o Brasil. A gente tem a reorganização das ideias até da intelectualidade. A gente tem uma reorganização de forças dentro do Brasil. E essa reorganização de forças, ela é fundamental para a gente poder entender tudo que está acontecendo na história do Brasil. Por que ela é fundamental? Porque ali é quando essa população ela começa a aparecer. Seja uma população do interior nordestino, seja uma população do próprio Rio de Janeiro, seja uma população de São Paulo. É quando surge o movimento operário, é quando surge o movimento anarquista. Eu pontuei essas questões com vocês, como que a economia ela é um carro-chefe, mas mesmo assim ela está sendo ali discutida. Essas coisas ficaram claras para vocês? Essas ideias sociais que estão eclodindo, essas ideias da galera tá testando, essa galera do controle econômico muito forte dos coronéis. Isso está tranquilo na cabeça de vocês, não tá? Tá sim, professor, muito obrigado. Que bom, que bom. E aí, pessoal, eu vou agora falar uma ideia, que é a ideia do exército. Esse movimento do exército, que vai questionar essa república que a gente está vendo, é chamado de tenentismo. Por quê? Porque são os tenentes, ou são tenentes, que é uma posição dentro do exército, que começam a questionar as práticas da república. E esse questionamento dos tenentes vão eclodir em duas grandes revoltas. Essas revoltas... Oi, Gui? Oi? Não, é que seu microfone... Não, eu acho que deu para ouvir aqui, né? Estava aberto. Não, sim, Gui. A gente não viu nenhum segredo, se estava falando algum segredo aí, mas... É só porque eu achei que você estava falando comigo. Era uma dúvida. Não, assim. eu que tô falando. Não, é porque eu tô calado. Acho que deu para ouvir meu irmão falando. Não. Então tá. Sem problema, Gui. Tamo junto aqui. E aí, pessoal, esses tenentes vão fazer dois grandes episódios. Um em 22, em que eles vão marchar contra as tropas, e um em 24. O de 24 é bem interessante, porque a galera, em São Paulo, eles chegam a tomar o poder, tá? Do estado de São Paulo. Só que aí vem o exército federal, não que eles não fizessem parte, mas é como se eles fossem um grupo separado, e tenta tomar a cidade de novo. E aí vira um pequeno conflito. Esses caras acabam fugindo, tudo bem? E na fuga deles, eles vão se unir com esse outro tenente, chamado Luiz Carlos Prestes. E qual que é o grande lance do Prestes, tá bom? O Prestes, ele vai fazer uma caminhada com o exército dentro do território brasileiro. E qual que é a grande esperança do Prestes, né? Luiz Carlos Prestes. Ele vai fazer esse movimento tentando levar essas críticas à Primeira República. E aí, quais são as críticas que esses caras têm à Primeira República? Corrupção, né? Existia ali um sistema de votação que era totalmente corrupto. Existia essa ideia de que a população não podia participar. Havia essa ideia muito clara de que a economia baseada só em café só dava dinheiro para um grupo. E essas críticas que esses oficiais do Exército tinham, o Carlos Prestes, né, o Luiz Carlos Prestes, ele acaba levando isso pelo Brasil afora. Ele vai percorrer aqui tudo isso que vocês estão vendo de vermelho. Esse mapa tá ruim, né? Enfim. Ele vai ficar esses 2 anos aqui, né, de 24 a 26, percorrendo o Brasil, sendo perseguido pelo Exército e criticando essa república oligárquica, né? Essas ideias de que só esses barões do café vão mandar, etc. E tal. Chega um determinado momento que o grupo deles, né, vai acabar tendo que se debandar e eles acabam indo para o Uruguai. O Luiz Carlos Prestes, depois de fazer toda essa marcha pelo Brasil, né, chamada de Coluna Prestes, né, que era o nome do agrupamento dele, e de divulgar essas ideias, o Luiz Carlos Prestes ele vai conseguir contatos com os partidos comunistas.
E nesse contato que ele tem com os partidos comunistas, ele, Luiz Carlos Prestes, vai lá para a Rússia, que já está se tornando a União Soviética, e na União Soviética ele vai ter um treinamento para poder transformar o Brasil num país comunista. Mas guardem essa informação que a gente volta nela daqui a pouquinho, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Mas é porque ele foi para a Rússia. Manda ele para a Rússia, daqui a pouco a gente traz ele de volta. Mas as ideias de crítica, né, do Luiz Carlos Prestes ficam ecoando nessa nossa população brasileira. Então esse movimento contra essa república começa a crescer dentro do Brasil. E aí os movimentos operários acabam fazendo isso, então já havia uma insatisfação popular contra essa primeira república, só que não havia força para isso. Só que aí as coisas mudam da noite para o dia. Olha que interessante. Marisa está com vocês em qual conteúdo, pessoal? Vocês lembram? Não? Marisa é de história, não é? Isso, ela e o Décius. Ela, né, eles pararam na negócio da como é que é o nome? Esqueci o nome, o tema em específico, mas da África, sobre a África em si, cultura africana, a última aula deles. Mas antes disso eu não lembro qual era o tema. Eles falaram de Primeira Guerra Mundial? Acho que ainda não. Eu acho. Não? Tá. Enfim. Então, eu vou tentar contextualizar umas coisas aqui, pessoal. Em 1929, houve a maior crise que o capitalismo tinha conhecido até então. Então, 1929 é uma grande quebra da Bolsa, tá bom? Não sei se vocês já ouviram falar, mas enfim. A Bolsa de Nova York quebrou. E essa é uma coisa que ninguém estava preparado. E, pessoal, a Bolsa de Nova York ter quebrado naquele momento significava que muita coisa começou a valer nada. A gente teve muito suicídio, a gente teve muita gente desempregada, e aí a gente está falando de muita gente mesmo, assim. A gente tem uma crise econômica sem precedentes, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. E essa crise também afeta o Brasil. Por quê? Se a gente tem empresas dos Estados Unidos que estão quebrando e que são compradoras do nosso café, quando essas empresas quebram, elas não podem comprar o nosso café. E aí, a situação do café, que já tinha sido uma força muito importante, ela se torna novamente um palco de discussão. E o que está acontecendo, pessoal? O pessoal de São Paulo tinha um acordo com o pessoal de Minas Gerais de revezamento na presidência. A gente já falou com isso, chamava política de café com leite. Só que o presidente do Brasil naquele momento, fechou? Era um cara chamado Washington Luiz. E o Washington Luiz, que era paulista, deveria indicar quem? Um mineiro para continuar no cargo. Só que o Washington Luiz fez isso? Não, o Washington Luiz não fez isso. O Washington Luiz viu a crise de 29 e ficou preocupado. Ele falou assim, o pessoal de Minas não sabe cuidar disso. Então, o Washington Luiz indicou um cara chamado Júlio Prestes, que não tem nada a ver com o Carlos Prestes que eu acabei de falar. Na prática o presidente paulista, em vez de indicar o mineiro, indicou um outro paulista. O pessoal de Minas ficou como? Ficou bravo. Quem que era o cara que era para ter sido indicado? Antônio Carlos, o nome da avenida aí. O Antônio Carlos era para ter sido indicado, não foi. E aí, Minas Gerais, que era a maior população, né, o estado com a maior população do Brasil, tá bom? Foi lá e rompeu com a política de São Paulo. E aí, Minas Gerais se juntou com a outra galerinha do resto do Brasil que queria lutar contra esses cafeicultores e aproveitar essa insatisfação popular. Então, olha para você ver. Você já tinha um movimento social que vem dos tenentes, que vinha da Semana de Arte Moderna, que vinha dos movimentos messiânicos, que vinha da reforma da vacina, que criava uma insatisfação popular. Agora, até uma parte da elite brasileira começou a se afastar dessa república. Quando Minas Gerais rompe com São Paulo, é São Paulo contra o resto do Brasil. E aí Minas Gerais vai ganhar o apoio de dois estados que são muito importantes, que eram muito importantes. A Paraíba e o Rio Grande do Sul. E aí a Paraíba e o Rio Grande do Sul se juntam com Minas Gerais contra São Paulo. Só que a gente precisa lembrar, pessoal,
que a gente está falando de uma época em que as eleições eram todas fraudadas. Então, aconteceram as eleições e, de algum jeito que ninguém sabe como, Minas Gerais, o estado com a maior população, Rio Grande do Sul e Paraíba, sem contar os outros, tá? Tiveram menos votos do que São Paulo, o que era, tecnicamente, impossível. Mas, enfim, teve. Então, o presidente paulista ia assumir. Só que aí esses 3 estados, né, essas 3 elites, falaram assim, não. E aí do Rio Grande do Sul e da Paraíba eram os candidatos, né, a presidente e a vice. Da Paraíba estava vindo um cara chamado João Pessoa e do Rio Grande do Sul um cara que vocês já conhecem, Getúlio Vargas. Aí eles perdem a eleição e pouco tempo depois da eleição, o João Pessoa, ele é assassinado lá na Paraíba. Ele foi assassinado porque ele estava em treta, tá, gente? Não tinha nada a ver com o governo. Só que aí, o Getúlio Vargas, a galera de Minas e a galera da Paraíba usou esse assassinato para juntar mais estados contra São Paulo. E aí foram juntando. Pá, pá, pá. E foi todo mundo atacar São Paulo. E quando eu tô falando atacar literal. Esse cara aqui, ó, o Getúlio Vargas, ele pegou os tanques de guerra, chamou os tanques e marchou para São Paulo. Assim como os tanques que saíram aqui de Minas. Então Minas mandou um exército. E, gente, quando eu tô falando exército, exército mesmo. Lá pro Rio de Janeiro, eles entraram com um tanque na cidade e falaram assim, Washington Luiz, sai fora, que você não é mais presidente. Então, olha para você ver. A nossa república já havia começado com um golpe em cima do Dom Pedro II. Agora, a nossa república ela está continuando com um golpe dado pelo Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, com apoio de Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul, que é de onde ele vem, e de outros estados, dá um golpe e assume o poder. Então, ele acaba com esse movimento da Primeira República. E é nesse momento que começa o governo do Vargas. O governo do Vargas, pessoal, ele vai durar 15 anos. E olha que a gente está falando do primeiro governo. O Vargas depois volta eleito, e ainda governa por mais 4 anos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tá dando para acompanhar o golpe? Sim. Então, vamos lá. Então, o Getúlio Vargas deu um golpe, assumiu e virou presidente. A primeira coisa que ele faz é destituir, acabar com aquela Constituição que foi feita. Então, a gente já está indo agora para a terceira Constituição do Brasil. Só que nesse movimento, o Getúlio Vargas era do Exército. Ele não gostava muito de negociar as coisas. Ele gostava mesmo de mandar. Então, de 30 até 34, ele ficou governando sem ter uma Constituição. Ele ficou governando fazendo decretos. Então ele fazia uns decretos, nomeava um cara para cá, nomeava um cara para lá, e assim ele ia organizando o Brasil. Só que isso é péssimo, porque você não tem uma diretriz. Você tem um cara tirando as coisas da cabeça dele para poder governar. Em nome, né, de um dodóizinho, porque eles tomaram um golpe, e em nome de uma Constituição, um grupo lá em São Paulo se juntou. Lembra que São Paulo era os caras que tinham perdido. Tudo bem? Então, a galera que deu o golpe junto com Getúlio excluiu a galera de São Paulo. E aí os paulistas ficaram como? Tristinhos. Vamos desenhar eles tristinhos aqui. Ficaram tristinhos. Choraram. Em 32, 2 anos depois do golpe do Getúlio, foi organizada uma revolução chamada de constitucionalista, tá? Ela começa com alguns estudantes, né, um movimento estudantil muito forte naquela época, assim, que começa a protestar contra o Getúlio, porque ele não fazia uma Constituição, ele só ia governando, tirando as coisas da cabeça dele. E aí, 4 jovens morreram, tá bom? O Martins Miraglia e o Drauzio Camargo, são o sobrenome deles. E aí, em nome dessas mortes, que foram extremamente comoventes, a elite paulista se juntou e tentou atacar o governo federal e tomar o poder de novo. Eles vão tomar muita porrada de novo. Mas eles fizeram uma primeira revolta e uma primeira insatisfação contra o Getúlio. Qual foi o grande lance? O Getúlio era um cara muito safado e esperto. O que o Getúlio faz? Ele começa, nesses decretos, construir algumas coisas que ele achava importante e que realmente são importantes. O que eles fazem, por exemplo? Ele começa a estruturar as primeiras leis trabalhistas do Brasil.
Então, ele é o primeiro cara a falar que, olha, o máximo que a gente vai trabalhar são 8 horas por dia. Precisa existir um salário mínimo. Ele vai inserir a ideia da aposentadoria, das férias, que ainda não eram remuneradas, mas já eram férias, e a ideia da estabilidade por tempo de trabalho. Essas ideias vão fazer com que parte dessa população do Brasil ame o Getúlio Vargas. Gente, Getúlio Vargas é considerado pela população brasileira o melhor presidente que o Brasil já teve. Todo mundo aí já ouviu falar de Getúlio Vargas, não já? Ele é basicão. Não já? Tipo assim, ai, Getúlio Vargas fez isso, Getúlio Vargas fez aquilo. Até que 4 anos depois de fazer esses decretos todos, o próprio Getúlio, né, organiza, enfim, uma Constituição. Nessa Constituição, o Getúlio Vargas já tem umas ideias bem interessantes para aquele momento histórico. São atrasadas na época? São. Mas em termos do que a gente tinha, são grandes avanços. Então, por exemplo, ele vai colocar o voto secreto, obrigatório e direto. São coisas que a gente usa até hoje. Faz sentido? Ele vai permitir o voto feminino, usando o mesmo critério do voto masculino. Só que naquela primeira república que a gente tinha trocado o critério para alfabetização, durante aquela década de 30, que contemplou que os coronéis construíam pequenas escolas, os homens foram se escolarizando. Então nós já tínhamos ali um aumento do contingente de eleitores. Aqui, com a Constituição de 34, as mulheres são permitidas votar, com o detalhe de que poucas delas eram alfabetizadas. E segundo, nessas mulheres aqui, pouquíssimas foram eleitas, tá bom? Pouquíssimas podiam se candidatar, e as que se candidatavam, pouquíssimas foram eleitas. Mas já é um primeiro movimento ali do Brasil, que é diferente da Primeira República. Para a época histórica que a gente está vivendo, no mundo, o Brasil estava fazendo o que todo mundo estava fazendo. Nenhuma grande novidade, tá? Mas em termos do que a gente tinha, é um avanço interessante. O Getúlio Vargas vai criar o Tribunal de Eleitoral para poder ver se as coisas estão acontecendo bem. Ele faz uma coisa que é chamada de corporativismo. O que é o corporativismo, pessoal? Os sindicatos de trabalhadores agora serão colocados dentro do governo. Então, os sindicatos, eles fazem parte do governo. Não no sentido que eles constroem o governo, mas sim no sentido em que eles recebem dinheiro do governo. Eles devem obedecer ao governo. E aí, o Getúlio Vargas, ele começa a criar um Estado corporativista em que as pessoas que estão dentro do Estado, todas aquelas organizações, se sentem participantes. E isso é muito interessante, porque esse jeito do Getúlio governar fez com que a galera amasse a figura do Getúlio. Porque ele vai garantindo alguns direitos básicos, apesar de ter um presidente extremamente autoritário, etc. e tal, mas essas regulamentações que ele faz, junto aos sindicatos, junto às leis trabalhistas, faz com que a população se incorpore dentro do Estado. Então as pessoas se reconhecem no Estado de Getúlio, tá bom? Não sei se vocês conhecem pessoas que nasceram antes dessa época, mas as pessoas que nasceram, inclusive, nessa época, né, elas têm um profundo amor pelo Getúlio Vargas. Um profundo amor. Ele aqui, pessoal, e a gente tem que entender isso também, ele não é um presidente eleito, ele é um cara que deu o golpe e continua governando com o golpe dele aqui. Mas ele é um cara que está construindo uma base muito sólida para o trabalhador brasileiro. Então a galera fica nesse movimento. Se a gente pontuar algumas coisas aqui importantes, por exemplo, como a questão dos negros, o Getúlio Vargas é o cara que vai criar a lei antivadiagem. Então, você não podia ser pego, por exemplo, na rua sem trabalho. Você era preso. Eu talvez esteja falando uma besteira, a gente pode confirmar no Google daqui a pouquinho. Mas acredito que essa lei exista até hoje. Tá bom? A ideia de que uma pessoa sem trabalho é considerada pessoa vadia, e uma pessoa vadia não pode ficar na rua de boa, assim, ela pode ser presa em nome disso. Então, toma cuidado com isso. Ainda é 15 milhões de presos. Fácil. Fácil, Amandinho. E aí, enfim.
por exemplo, a galera do samba que está crescendo nesse movimento aqui, eles também consideraram todo mundo que andava com instrumento de tarraxa, tambor, por exemplo, era considerado vadio automaticamente. Eles tinham isso na cabeça. Então, se estava carregando um tambor ou um pandeiro, qualquer coisa assim, que não fosse, ou até cavaquinho e tal, você podia ser preso, assim. Por isso, ponto. Ele coloca o mandato presidencial de 4 anos e ele faz um negócio. Ele falou assim, ó, galera, fizemos uma Constituição, tá bonitona, etc e tal. Eu vou governar por 4 anos, fechou? E logo depois a gente faz uma eleição para ver quem que vai assumir. O Getúlio Vargas, ele vai conviver com movimentos sociais bem organizados nesse momento. E aí a gente tem que lembrar uma outra coisa importante. Se eu falei para vocês que o Getúlio Vargas deu o golpe por causa da crise de 29, lá dos Estados Unidos, que afetou o mundo, a década de 30, que é quando o Getúlio Vargas está governando, a gente tem a construção, lá na Europa, de 2 grandes forças. Tá bom? Uma força delas é a força que vai vir da União Soviética, que é o comunismo, o socialismo. E a outra força inegável da Europa desse momento é o crescimento do Partido Nazista na Alemanha, tá bom? A inspiração está lá no modelo do fascismo do Benito Mussolini, só que a grande potência da Europa que vai seguir o fascismo é o nazismo hitlerista. E essas ideias, pessoal, elas chegam no Brasil, tá? É inevitável nesse momento aí que essas ideias não chegam. E aí vão se formar no Brasil grupos muito próximos dessas ideias. A gente vai ter, por exemplo, próxima à ideia do fascismo, do nazismo, tá? A chamada Ação Integralista Brasileira, ou a AIB. Eles eram coordenados por esse cara chamado Plínio Salgado. E aqui vocês têm que tomar muito cuidado, pessoal. O Plínio Salgado, ele copia exatamente o modo de operação dos nazistas. Então ele vai fazer uniforme, ele vai fazer saudação, ele vai construir um símbolo, tá bom? E eles queriam que o grande chefe desse movimento fosse o Getúlio, mas o Getúlio nunca topou isso. Apesar de eu achar que ele queria bastante. E do outro lado, as ideias do comunismo, do socialismo e do anarquismo criaram a chamada ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora, pessoal, é o que a gente gosta de chamar de frente ampla. Então, vocês têm ali vários grupos que têm um objetivo em comum, que é acabar com essa ditadura do Getúlio, nesse caso histórico nosso, e que são oposição, que acabam se juntando contra essa figura de poder. Então, a Aliança Nacional Libertadora era uma ideia desses partidos, desses grupos, de lutar contra a figura do Getúlio, tá bom? A saudação do movimento integralista, pessoal, era Anauê, tá bom? Eu sei, é feio. Mas, tá bom? Tomem cuidado, porque esse grupo aí, gente, eles existem até hoje, tá? E no ano passado, eles tentaram alguns burburinhos aí, os integralistas de São Paulo, principalmente. Eles não são um grupo forte, não são significativos, mas eles têm essas ideias que estão vindo lá do fascismo. Então, eles são um grupo perigoso. Tá bom? E aqui, olha quem volta para cá, aquele cara que eu falei, o cara que fez a coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, inclusive, volta aqui de casinho com essa, Olga Benário. A Olga Benário, pessoal, ela era uma alemã e a família dela era judia. Então, quando o Hitler começou a assumir o poder na Alemanha, a família dela fugiu da Alemanha. E a Olga, ela acabou indo para a União Soviética, né, numa questão de reação também. E no que ela foge para a União Soviética, ela se encanta pelo comunismo. Ela vai ser treinada. E, galera, quando eu tô falando treinada, eu tô falando tipo James Bond mesmo, tá? A Olga Benário era uma espiã treinadíssima. Salto de paraquedas, uso de bombas, uso de armas, disfarce. Ela era cabulosa, tá bom? E o que acontece então? A Olga Benário, ela é enviada junto com o Luiz Carlos Prestes para o Brasil, depois que ele estuda lá na Rússia, na União Soviética,
para transformar o Brasil num país comunista. Então, eles vieram para cá com o objetivo de fazer do Brasil um país comunista. Então, eles iam dar um golpe em cima do golpe do Getúlio. Beleza? E aí, eles começaram essa organização. Em 1935, logo ali depois da Constituição, eles tentaram um negócio mal calculado, assim, e que deu errado. No que eles tentam isso, tá? O Luiz Carlos Prestes vai ser preso, a Olga também vai ser presa. Foi tudo desarticulado, eles erraram o tempo, uns caras deram para trás no meio do plano, assim, enfim. É um movimento que a gente chama de intentona comunista. Eles tentaram dar um golpe comunista. E aí eles prenderam essa galera. E aí, olha para você ver que safado do Getúlio. Getúlio ficou com essa informação na cabeça. Os caras tentaram ali. Esse negócio comunista está chegando aqui perto. Quando deu 1937 e faltava um ano para acontecerem as eleições que iam tirar o Getúlio do poder e colocar a pessoa que a população votasse, o Getúlio, olha que safadinho, ele lançou na imprensa uma coisa chamada de Plano Cohen. Falou assim, galera, povo do Brasil, leiam comigo o Plano Cohen. O que era o Plano Cohen, pessoal? O Plano Cohen era um plano que contava como que os comunistas iam tomar o poder no Brasil. Em nome desse Plano Cohen, tá bom? O Getúlio Vargas deu um golpe nele mesmo. Então ele te fala assim, galera, em 38 vai ter eleição. E a gente vai votar tudo, etc e tal. Só que quando ele divulgou o Plano Cohen, ele falou assim, olha, o Brasil está ameaçado e precisamos cuidar do Brasil. Então não vai ter eleição. Eu vou cuidar do Brasil e até lá a gente vai esperando. E o Getúlio Vargas, na hora que ele faz isso tudo, ele se dá esse golpe. Puf, ele toma o poder dele mesmo. Ele ia perder o poder provavelmente em 38, acaba que ele não perde. Até aí tá tudo bem, agora vai vir a cereja do bolo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Esse plano era falso. Isso não era um plano dos comunistas. O Plano Cohen, pessoal, olha que bizarro. Olha a fake news aqui, olha o tamanho. O governo, ele tem um departamento de inteligência, tá? Alguns menos do que outros, mas enfim. Até hoje, a gente chama, essa agência existe, chama ABIN, tá? Agência Brasileira de Inteligência. A gente tem essa empresa, essa agência. E essa agência, ela faz toda uma investigação, ela procura isso. E um dos trabalhos da ABIN até hoje é ficar criando cenários hipotéticos. Tipo assim, se o Rafael fosse dar um golpe no Brasil, como que o Rafael faria? E aí eles vão lá e escrevem um documento, fingindo que sou eu, para tentar imaginar como que eu vou reagir, etc. e tal. O Plano Cohen é um desses planos. Ele foi feito pela Agência Brasileira, a pedido do Getúlio Vargas, imaginando como que aconteceria um golpe comunista no Brasil. Só que o Getúlio Vargas não contou essa parte para a galera. Ele só falou assim, olha os comunistas tentando tomar o Brasil. E criou esse pânico na população para que ele pudesse tomar o poder. Então, o Plano Cohen, na verdade, é uma primeira grande fake news feita pelo próprio presidente para tomar o poder dele mesmo. E aí, o Getúlio Vargas, em 1937, ele dá esse golpe e assume todos os poderes de novo. Então, ele anula a própria Constituição que ele havia acabado de fazer. E ele, inclusive, lança uma segunda Constituição do governo dele, terceira Constituição da República, quarta Constituição do Brasil. Só o Getúlio Vargas tem 2 Constituições. Só ele por ele mesmo. Porque ele faz uma primeira em 34 e essa segunda que ele faz uma Constituição extremamente autoritária, em que ele coloca todos os poderes da República nas mãos dele e fala que ele é o único capaz de fazer isso. E nessa Constituição de 37, pessoal, inclusive, a gente tem o uso de pena de morte. Tá? A Constituição de 37, ela é chamada de polaca, porque ela tem mas várias características do fascismo. Várias. Então, por exemplo, era aquela ideia do Plínio Salgado, de ter Anauê? Não. Mas também não é muito longe daquilo. Então a galera tinha que
fazer... Todo mundo cantava parabéns para ele no dia do aniversário dele. Ele criou o Dia do Trabalhador, e no Dia do Trabalhador todo mundo ia para o estádio vê-lo passear de carro. Então ele começa a se tornar uma figura de poder a partir das ideias que ele cria. Ele cria censura dentro do Brasil. E aí o primeiro departamento de censura do Brasil é chamado DIP, tá? Departamento de Imprensa e Propaganda. Como ele já tinha um controle de sindicatos, ele vai fazer a proibição de greves. Então ele fala assim, o sindicato não pode fazer greve, quem fizer greve vai ser preso. Mas ao mesmo tempo que ele está construindo um Estado ditatorial, sem liberdades, muito próximo do fascismo. Gente, assim, o Getúlio Vargas, ele chegou naquela beiradinha do fascismo, do nazismo mesmo. Ele declarava numa boa, assim, que ele gostava da galera e tal, assim. Mas, quando a Segunda Guerra Mundial estourou, ele não foi lutar do lado do Hitler. Ele foi lutar do lado dos Estados Unidos. Então, isso que é o que faz a gente não classificar o Getúlio Vargas de fascismo de fato, tá? Ele era um cara muito próximo de lá, muito próximo, muito próximo. Mas a gente não pode falar assim, ele é fascista. Ele fez todas as características, né? Ele usa as Forças Armadas como instrumento de poder, ele vai garantir as coisas pela força, ele tem um Estado que tudo é voltado para ele. Pessoal, o aniversário de Getúlio Vargas é dia... Alguém sabe o aniversário de Getúlio Vargas? Não, né? Alguém sabe essas loucuras? Não, né? É 19 de abril. Depois que o Getúlio Vargas morre, né? Ele vai se suicidar, e a galera quer apagar essa figura tão forte do Getúlio, eles enfiaram no dia 19 de abril o dia do indígena, para ver se a galera esquece isso tudo. Mas era aniversário de Getúlio Vargas. E aí ele mandava caderninho para a escola, todo mundo tinha que cantar, aparecia no rádio, a galera ia para o estádio, enfim. Era tudo muito, 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 muito bizarro. Do lado de fora do Brasil, né, a gente vai ter duas ideias muito importantes. O Brasil começa a participar mais da política internacional, e isso se dá muito, mas muito forte com a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, acho que eu comentei isso para vocês. A gente chegou a mandar 25 mil soldados para a Segunda Guerra Mundial. E o nosso saldo de mortos, assim, pessoal, não estou diminuindo as mortes, tá? Mas o nosso saldo de mortos, ele é muito baixo. Ele chega aqui a 2 mil. Assim, gente, usando números frios, é um saldo razoável aqui, né? Lembrando, pessoal, que na Segunda Guerra Mundial morreram 53 milhões de pessoas, tá? 53, assim. É muita gente para uma Segunda Guerra, é uma guerra bem grande, e o Brasil participa dessa guerra, tem uma participação importante, inclusive, e o nosso saldo de mortos é razoável se eu faço uma análise fria, tá? Enfim, e a segunda coisa muito importante é lembrar que o Getúlio Vargas é o cara que vai construir as bases da indústria brasileira. Então aí a gente não tem muito como discutir, a gente acaba dando ponto para ele, né? Mas, por exemplo, a Vale do Rio Doce foi construída pelo Getúlio Vargas. Não sei se todos vocês sabem, mas a Vale era uma empresa estatal. Não era uma empresa particular igual ela é hoje. Ela foi vendida no governo do Fernando Henrique. O governo do Fernando Henrique durou até 2002. Tá? De 94 a 2002. Ele tem... 94, isso mesmo, perfeito. Ele tem dois mandatos presidenciais. E aí, pessoal, essa industrialização que foi feita foi a base do Brasil todo. Então, o Getúlio Vargas é um cara que vai investir e vai fazer assim, ó. Quem vai construir a fábrica de produção, de extração de ouro tá bom? Extração de ouro não, extração de metal é o próprio Estado. Para quê? Para garantir a infraestrutura para todo o resto. Então, se não fossem essas indústrias, essas fábricas que o Getúlio constrói, provavelmente nós estaríamos numa situação muito pior do que nós estamos. Porque ele construiu, por exemplo, lugares para extrair minério, ele financiou esse tipo de coisa, ele construiu ferrovia. Ele vai ser um cara que vai pensar no Brasil
daqui a 50, 60, daqui a 100 anos. Então, o Getúlio Vargas ele construiu uma base muito forte da industrialização brasileira. Então, se hoje a gente consegue, sei lá, vender minério de ferro para a China, quem começou isso foi o Getúlio Vargas. Assim. E, no primeiro momento, tudo sob controle do Estado. Tá bom? E aí, o que vai acontecer, pessoal? O Getúlio Vargas vai, né, ele está aí numa ditadura militar, muito claramente é uma ditadura militar. Só que na Segunda Guerra, ele lutou contra os fascistas. Então, quando termina a guerra, principalmente os Estados Unidos, olha para ele e fala assim, ó, velho, você lutou lá, você bateu nos fascistas, você bateu nos nazistas e tal, e como é que você vai ficar aí com esse governo aí que parece um nazismo mirim? E aí o Getúlio Vargas fica muito apertado, porque internacionalmente a posição dele era uma coisa e as atitudes outras. Então ele tinha uma atitude, ouçam bem, uma atitude brasileira que era praticamente fascista, só que quando ele foi para a guerra, ele foi lutar contra o fascismo, então a galera não entendia e pediram para ele escolher. É óbvio que ele escolheu o dinheiro, né? Ele fica do lado dos Estados Unidos e para garantir com que isso não aconteça, ele sai do poder e ele cria 2 partidos, que vocês conhecem até hoje aí, são partidos ativos, que é o PDT e o PSD. Ao mesmo tempo que ele está criando esses partidos e saindo fora do cargo de presidente, ele ainda vai ser senador, então ele continua participando da política, só que não como presidente. Esses 2 partidos, a ideia dele é que eles se juntassem, quer dizer, que eles se formassem ali, né? As suas bases ideológicas, e a partir dessas bases ideológicas, eles disputassem tudo. Mas existe uma galera que não queria, que eles gostaram de tudo que o Getúlio Vargas tinha feito. E o Getúlio Vargas tinha recentemente lançado a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Com a CLT, os trabalhadores, principalmente né, os trabalhadores que eram muito explorados nessa época em termos de trabalho, de salário, eles foram trabalhadores que foram para as ruas pedir a presença do Getúlio Vargas. Eles não queriam que o Getúlio Vargas saísse do poder. Eles queriam que ele ficasse, porque a galera adorava. O Getúlio Vargas sai do poder, e na hora que ele sai do poder, ele faz ali, ele deixa entrar um governo que a gente chama de tampão. Então é um cara que entra, vai organizar mais ou menos uma coisa, e ele volta, inclusive, com uma das maiores votações da história. Assim. Getúlio Vargas foi topzera. Enfim. Aqui eu vou mostrar para vocês rapidão, tá bom? O que o Getúlio Vargas mandava distribuir nas escolas, em vários locais, para comemorar ele mesmo, tá bom? Aqui, tá vendo? É uma revista que é lançada exatamente no aniversário dele, em comemoração. O Getúlio Vargas, que é esse carinha aqui, ó, ele leu a Constituição de 1937 no rádio, tá? O rádio era a sensação do momento, galera. E aí foi nessa época, vocês já ouviram A Voz do Brasil, já? Não, eu falei errado. Todo mundo já ouviu A Voz do Brasil? Sim, professor, não, professor. Voz do Brasil. Acho que não. Aquele programa que passa no... Já, obrigado, Claudinha. Sabia que alguém ia me ajudar. Ô, Gui, tem um programa que passa no rádio, agora é meio opcional, mas normalmente era 6 horas da tarde. E ele passava todos os dias. Então, se você estivesse ouvindo rádio, você rodava, assim. Rodava mesmo, assim, porque ficava um ano com essa transmissão. Quem inventou essa hora em que o presidente fala para a nação pelo rádio foi o Getúlio Vargas. Aqui, galera. Esse daqui é o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, que também foi criado pelo Getúlio. E a galera sentada na arquibancada para ver o Getúlio passear. Tá vendo? Nessa época a gente vai ter desfile militar para Chuchu. Tudo bem? Lembra que o exército é uma parte importante. Sim, professor, lembramos tudo. Aqui é do aniversário dele. E essa aqui, para mim, é uma das melhores fotos do momento, assim, do momento da época. Trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado. Então, quem está dentro do sindicato está seguindo a disciplina, está seguindo a regra. E esses são os bons trabalhadores na cabeça do Getúlio e dessa galera, desse pessoal aí.
Tudo bem? E aqui é uma comemoração do dia 1º de maio também, tá vendo? Todo mundo de terno, chapéu, indo ver o Getúlio. É assim que você comemorava. Aqui tem outros, né? Enfim. A gente vê isso no compão. Isso daqui é o que ele mandava para as escolas, tá vendo? Falava que ele era legal, que a galera tem que amar o país e tal. Aqui, ó, essa daqui é muito legal. Essa aqui é uma cartilha, olha lá. Crianças, aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria, darei para a vida prática toda a possibilidade de êxito. Só amor constrói e, amando o Brasil, forçosamente conduzirei aos mais altos destinos entre as nações. Então, essa ideia de que se você ama o Brasil, a gente vai crescer junto, etc e tal, que nunca colou, mas que ele tentava emplacar de qualquer jeito. Olha esse daqui. Getúlio Vargas, amigo das crianças. Olha que cara de doido. Enfim. Esse daqui, pessoal, é o cara que cuidava do departamento de polícia, e aqui é um fotógrafo do DIP, né, Departamento de Imprensa e Propaganda. Aqui foi um dos caras que foi preso durante o governo de Getúlio, só para vocês entenderem o nível da ditadura do Getúlio. Ó, viu quem é? Monteiro Lobato. Ele foi preso. Porque ele falou umas besteiras do Getúlio não gostou, mandou prender. Não que eu achasse que ele tinha que ser solto também, mas ele acabou sendo solto depois. Tá bom? O Plínio Salgado, que é aquele cara que você precisa do Anauê, do movimento integralista, ele tentou dar um golpe também no Getúlio. Então era para ser o fascismo do fascismo, e aí o Getúlio pegou e prendeu ele, mandou ele embora. Tudo bem? Esse daqui é o Carlos Prestes, tá bom? Aquele que fez a marcha toda pelo Brasil, depois que ele vai ser capturado, etc e tal. E aí, pessoal, quando chega em 46, né, e o Getúlio Vargas, ele é obrigado, né, por essas forças dos Estados Unidos a sair, a gente entra num novo período da história, porque agora vai ser preciso fazer uma nova Constituição para abarcar esse novo período, que não é nem o Império, que foi a primeira Constituição, nem a República, a Primeira República, que era aquela questão corrupta, etc e tal. Não era a primeira Constituição do Getúlio Vargas. Não era nem a segunda do Getúlio Vargas. Então a gente vai ter que inventar uma nova. Então a gente já está indo para uma quinta Constituição aqui em 46, em que algumas coisas serão garantidas, né, pela Constituição. A ideia é de que a gente vai ter um liberalismo econômico e um conservadorismo político, de que a República ela vai ser composta de federações, né, de pequenos estados, e esses estados, pequenos no sentido de poder, tá, gente? E esses estados, eles têm uma certa autonomia. E ela também vai ser presidencialista. Quer dizer isso o quê? Que quem corresponde ao chefe de estado, ao chefe de governo, é o presidente. Isso, né? Eleito de maneira ai, gente, democrática pelo povo, tá bom? Essa Constituição de 46, ela garante, né, o voto secreto universal. Os sindicatos continuam dentro do governo, só que agora, de modo geral, ninguém pode governar. O mandato do presidente é de 5 anos, e aqui tinha uma bizarrice, gente. Nessa Constituição de 46, a galera votava em um nome, tá bom? Você escrevia lá na cédula para presidente, e um segundo nome você votava para vice-presidente. Eu sei que isso parece super legal, mas isso dá muito pau. Você pode pegar um presidente de um partido e um vice-presidente de um partido e um presidente de um outro completamente diferente. Então, as coisas que eram para ajudar e para andar acabam que não acontecem. Eu acho bizarro a gente saber por quê daqui a pouco. Tá bom? Pessoal, a Marina chegou? Vocês têm aula de biologia hoje? Eu acho que hoje não. Eu acho. Não, ela só dá aula na sexta quando não consegue dar na quinta. Ah, entendi. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos parar por aqui. Oi? Desculpa, Fernandinho. Eu falei que esse é o último horário. Esse é o último horário, gente? Então, eu vou liberar vocês para vocês estarem. É porque ela sempre entra a Marina no final, sim. Mas só porque ela tava entrando... Para depois. Se vocês quiserem, eu posso dar aula de biologia. Fernandinha, vamos falar sobre as plantinhas.
Uai, nada não. A plantinha nasce. E tá bom, é só isso mesmo que a gente precisa, né? Ah, nossa. Você coloca o feijãozinho no algodãozinho e já brotou. Já brotou. Ah, ninguém merece. Acho que nossa amiga tá dando grito de guerra aí, ó. Sextou. Sextou, galera. Sextou. Isso, Amandinha, vai lá. Pessoal, então vamos cestar. Vamos deixar a coisa acontecer. Eu paro aqui, a gente pega pesado semana que vem e termina isso aqui rapidinho. Tá faltando só o populismo e a ditadura, viu? Bom final de semana para vocês. Descansem no feriado. Obrigada. Para Obrigado. você também. Boa noite. Tchau, Boa noite, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Beijos. Beijo. Amanhã tem aula mesmo? Boa noite. Não tem não. Ah, tá. Para não marcar. Porque senão, enfim, vai dar pau. Viu, Gui? Vou ver. Boa noite, até semana que vem, então. Tchu, tchu, tchu.